Bom dia a todos, bom dia, Marcela. A gente está começando aqui mais uma live do Gilvete Advogados. Hoje a gente vai ter um tema que está discutido em muitos fóruns aí, tem discutido também na jurisprudência. Muita gente não sabe como lidar com esse tema. Nós temos enfrentado aí nos tribunais uma preocupação dos juízes em delimitar, primeiro, o que é a servicificação da economia, o que é o serviço, por que tanto se fala em internet das coisas, as startups que estão surgindo no mercado cuidam desse tema, são procuradas pelo fisco, são procuradas pelas pessoas, são investidas, e no investimento tudo isso volta à tona, né? O que a gente está tratando, do que é isso, né? O pessoal que fala internet das coisas, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, por que eu tenho que me preocupar com o consumidor, por que eu tenho que me preocupar com o consumidor numa relação diferente de compra e venda, o que afinal as agências reguladoras estão tratando desse assunto. É sim um tema de preocupação, é sim um tema de discussão, e a gente procurou trazer essa discussão à tona em função não da novidade em si, mas da dificuldade que a gente vem observando dos nossos clientes, dos investidores, das pessoas que se preocupam com isso, e dos próprios juízes com relação ao tema. Na proposta que a Marcela fez, a gente vai seguir uma lógica de delimitar primeiro a questão, da gente ter um norte para seguir, e nessa uma hora que a gente tem pela frente, quem sabe a gente consiga discutir alguns temas e direcionar o debate até para a nossa pesquisa, visto que a gente está aqui com muita preocupação do que vai acontecer nos investimentos em 2021, visto que este ano de 2020 está acabando, a gente tem mais aí umas poucas semanas para encerrar o ano 2020 e começar o ano 2021 muito mais próspero, se Deus quiser, muito mais positivo. Então, Marcela, vamos começar com o nosso debate, já te agradecendo mais uma vez por você desafiar o pensamento, né, do escritório, desafiar o pensamento de todos, com temas importantes como esse. Então, Marcela, com você, primeira questão, vamos delimitar e falar do que a gente vai tratar agora, nessa uma hora, que corre muito rápido. Vamos lá, já tem 8 minutos, vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando. Gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui nessa live, no fim do ano, e com esse tema muito interessante. Hoje a gente nosso desafio aqui é tentar entender um pouco e tentar explorar essa questão da servicificação das atividades empresariais. Isso tem caminhado muito com a inovação, então as startups elas têm um papel muito relevante. E com isso, a inovação sempre caminhando a passos largos, a gente percebe que tanto a jurisprudência quanto a legislação, elas precisam acompanhar. E nem sempre isso acontece na velocidade que a gente espera, ou às vezes tanto por conta das mudanças, né, tecnológicas que são muito rápidas, como também por conta da discussão em si, que geralmente é muito complexa. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre os aspectos contratuais, dessas atividades. A gente vai discutir também a natureza dessas relações, né, dessas relações jurídicas. Também vamos falar sobre a responsabilidade civil, então, questão de mitigação de riscos, enfim, como essas atividades elas podem fomentar também, como essa servificação ela pode fomentar as atividades das empresas. Então, nossa ideia é traçar aqui todo um panorama jurídico de como tem sido reconhecida a questão, tanto na jurisprudência como na legislação,
e tentar chegar a uma conclusão e tentar desvendar esse mistério aí, que é uma discussão que, apesar de não ser recente, ela ainda é muito travada, né, por todos nós. Então, a gente começa, então, com um debate que eu vi recentemente nas lives aí, internacionais, em relação aos robôs de transporte, né? Então, já tem sido testado alguns robôs na área de transporte público, e quando a gente fala em economia digital, a gente sempre lembra do Uber, dos serviços em que há intermediação no transporte, não é necessariamente um serviço de transporte. A gente já falou disso aqui, não é o caso que a gente está tratando, porque esse caso do robô é um pouco diferente. A gente propõe uma discussão em que você tem um robô que faz o transporte para você, que te leva daqui para lá, ou te leva uma carga. Os robôs da Amazon, os robôs que estão entregando já na China, né? Na China tem vários robôs fazendo entrega, tem umas caras engraçadas aí, tem uns desenhos bem desafiadores. Então, esses robôs têm praticamente vida em termos, né, falando vida no sentido de autonomia no transporte, ela te leva de cá para lá, já tem alguns serviços de transporte sendo feitos, claro, em teste, mas na parte de produtos já existe o serviço mesmo de entrega, feito integralmente por robôs, o serviço de deslocamento de carga já tem aqui no Brasil, muitos robôs já vêm fazendo deslocamento de cargas em armazéns, né, galpões, etc., fazendo serviço de carga. Todo esse serviço, então, vamos dizer, visível, mas não tem um aspecto que é característico do serviço do nosso direito civil, e aí eu já ouvi a matéria em termos de jurisprudência, que é o esforço humano, né? Então, o serviço, desde que se conceituou isso no nosso direito civil, no nosso direito privado, tem um esforço humano por trás. Só que o esforço humano, nos exemplos que eu mencionei, transporte humano, carga, deslocamento, logística, não tem nesse ambiente automatizado, nesse ambiente robotizado, um esforço humano visível, né? Mas aqui a gente está, então, lidando com, tipicamente, a internet das coisas, e aí eu queria ver se a Marcela já nos coloca aí um desafio. Onde é que entra a parte humana nesse serviço? Tem jurisprudência que está discutindo isso? Tem jurisprudência que discute o esforço humano na prestação de serviços como condição para que seja serviço? Como é que você vê isso, Marcela? De fato, a internet das coisas, ela tem esse conceito, né? Cada vez mais o ser humano, ele ficar integrado dentro dos objetos comuns do dia a dia na internet. Então, é uma geladeira que se comunica com o celular, que se comunica com o seu veículo, que se comunica com tudo, e você dentro da internet consegue se conectar. E da mesma forma como essa questão de logística, robôs que faz, a gente pensando num ambiente macro, então, para uma empresa, robôs que fazem a questão de logística, transporte e tudo mais. E é interessante, porque essa é uma discussão muito, muito complexa, que a gente vê principalmente na doutrina, e a gente vê muito material com relação a isso, muitos estudos, muitos artigos, que questionam isso. Então, você tem um serviço que não é prestado por humanos. Então, e qual que é o serviço que se presta aí? Porque a forma como a legislação ela funciona hoje em dia, ela não comporta uma prestação de serviços feita por robôs. Então, a gente precisaria entender qual que é a prestação de serviços que a gente fala. Então, nesse caso, não seria o serviço prestado, ele não é o serviço de logística, ele é o fornecimento de tecnologia para que se possa executar esse serviço de logística. E é aí que entra, né, a questão da inovação com relação à servicificação, né, da economia. É aí que, então, a gente tem que pensar num ambiente,
foco diferente. Então, se antes a gente falava, eu vou contratar um serviço de carga e descarga, hoje a gente vai contratar um serviço que cria um software, cria um robô, cria um ambiente tecnológico para que isso possa ser feito sem o esforço, né? Sem o trabalho humano, vamos dizer assim, que seja feito unicamente pela tecnologia. Então, é curioso, porque aí que começam as discussões mais complexas. Então, a pessoa a mente humana que está lá por trás do desenvolvimento dessa tecnologia, até onde ela se responsabiliza? Então, se a gente tem algum problema de atraso na carga ou descarga, essa mente humana que se desenvolveu o produto, né, desenvolveu o ambiente tecnológico para que isso ocorra, ela tem responsabilidade? Ou a responsabilidade dela se limita ao funcionamento da tecnologia em si? Então, esse é o primeiro ponto de discussão, que ainda não vem sendo muito explorado, pelo menos não dentro da minha pesquisa, não constatei isso muito bem explorado na jurisprudência, mas na doutrina isso é muito desafiador. Inclusive, pensando, obviamente, num momento até um pouco mais futurista, mas nem tanto, muito também se discute com a possibilidade do do robô contratar, porque existem já modelos de softwares, modelos de negócio em que o próprio robô ele poderia efetuar um contrato, não precisa de um humano fazendo o contrato com o seu prestador de serviço, com o seu cliente. Então, o robô ele pode expressar a sua vontade numa contratação. Então, esse é o grande desafio. Até onde o robô ele pode ser considerado uma parte legítima, vamos dizer assim, tanto para contratar como para responder por eventuais ilícitos civis que ocorram dentro das atividades. Então, no campo da logística, que eu também vi bastante discussão em termos de responsabilidade civil, né? Aquele acidente que anda vitimando pessoas, que o empilhadeira bateu numa estante e a estante caiu em efeito dominó. Então, quando você vai ver, é um terceirizado que está trabalhando lá, que tem aí o seu funcionário, então você consegue identificar o funcionário, o terceirizado e o tomador de serviço. Quando você vê uma entrega por robô, né, que já existem, né, mesmo, como eu já mencionei na China, então você tem um robô que é de uma marca, a empresa que explora o robô de outra marca e a empresa que contrata o serviço de entrega de outra marca. Então, se o robô, ao invés de seguir o trajeto vamos dizer, esperado, ele passa por cima de um jardim de tulipas, uma pessoa rica, estraga tudo, quem que você vai acionar? Então, começa essa discussão para a gente ver, delimitar se realmente existe por trás disso alguém que está contratando a prestação de serviço de entrega. Porque a entrega em si, como a gente já mencionou, precisa ter um esforço humano, para ter essa é a jurisprudência hoje nos tribunais brasileiros e alguns tribunais estrangeiros também. Então, só que nessa configuração de robô não tem parte humana no trato do produto. Pode não ter, né, esforço humano. Então, aí já teria um problema de prestação de serviço, porque não haveria alguém fazendo ou dando, né? Fazendo alguma coisa, indo até a empresa, dando alguma atividade, mas sim é uma utilidade que se dá a uma coisa. E aí volta a discussão, se não tem responsabilidade de alguém que fez o esforço físico, né, como é fácil da gente notar, então você vai ver uma empilhadeira que derrubou a estante, alguém derrubou a estante, não foi a empilhadeira sozinha, ela sozinha, se fosse a empilhadeira sozinha a derrubar a estante, não haveria responsabilidade de ninguém. Alguém deixou a empilhadeira sem breque, alguém manobrou mal a empilhadeira, então aí tem um esforço humano. Então há um nexo de causalidade aí. Agora, no robô em si, onde não tem participação humana em nada, essa é uma questão nova no nosso direito que leva uma consideração importante na discussão
de responsabilidade para chegar na prestação de serviço, se é que existe uma prestação de serviço aí. Certamente, num primeiro momento, e da forma como o sistema de responsabilização funciona hoje, o responsável, pensando em um serviço 100% autônomo, em que não tem um braço humano junto, então, um drone tem uma pessoa no controle remoto. Essa pessoa, obviamente, você consegue individualizar ela e você consegue responsabilizá-la por eventuais problemas, enfim, acontecidos. Agora, se é um drone automatizado em que alguém vai lá, coloca coordenada no GPS, daqui a 3 dias ele decola sozinho e faz o que ele tem que fazer, pelo jeito que o nosso sistema funciona, a responsabilização em eventuais acidentes, quando não tem uma mão humana, né, uma ação humana no ato, tende para a empresa que é responsável por aquele serviço. Então, então, no caso, vamos supor, da entrega na China por robô, a empresa que é responsável por aquele robô, ela vai responder, né? Responderia por qualquer acidente ou qualquer situação que venha a ocorrer aí fora que cause dano a terceiros, né? Não só a consumidores, mas como a terceiros, como o exemplo do Jardim de Tulipas aí que o senhor colocou. Então, não tem como você responsabilizar um robô, né? Tem que ter uma personalidade, seja física ou jurídica, para ser responsabilizado. Então, a gente vai voltando, né, e vendo quem está por trás disso. Mas essa é a discussão que é interessante, porque tem a pessoa tem a empresa que fabrica esse robô, tem a empresa que compra esse robô, compra esse serviço, e ela vai lá e dá as coordenadas, quero que faça ABC. Então, é o fabricante que responde, ou é a empresa que comprou, que está coordenando esse robô, que está colocando lá os dados dentro dele para ele executar as funções dentro da inteligência artificial dele. Então, essa é a discussão que se trava muito. Então, e fica essa questão, essa dúvida. Então, é um problema de fabricação ou é um problema de execução? Quem que falhou aí? Esse aí entra na internet das coisas. Então, vamos para um outro exemplo que a gente discutiu hoje de manhã. Né? Então, é o tal do armário gelado, né? Que minha mulher sempre brinca com os alemães. Né? O armário gelado é a geladeira, né? Em alemão chama Kühlschrank, né? Então, armário gelado. E aquilo gera uma certa perplexidade, porque antigamente, não é da minha época, mas poderia até ser, você colocava gelo dentro do armário e aquilo gelava os mantimentos. Então, daí veio a ideia desse armário gelado dos alemães. Só que a geladeira hoje, a geladeira internet das coisas, você compra a geladeira, olhando para ela, ela é uma geladeira normal. O serviço de internet das coisas é contratado separadamente. Inclusive, você pode comprar a geladeira com serviço de internet das coisas ou sem serviço de internet das coisas. É uma conexão via Wi-Fi que você coloca a sua casa toda inteligente. Da mesma forma, você faz, né, com as luzes, na dimerização, né? A gente aprendeu com o Cauê, né, que tem uma secretária lá super tecnológica, que tem o nome da minha sobrinha, Alex, né? Então você vai ver lá, ela faz tudo, ela controla luzes, controla encomenda de pizza. O Cauê fica quietinho lá, só trabalhando e entra em toda essa discussão de internet das coisas. Mas veja bem, a geladeira em si é aquela que você diz, é um produto, é uma mercadoria. Mas ela sozinha não vai fazer nada. Você tem que põe na tomada, ela começa a gelar. Mas ela não tem inteligência artificial, ela não tem tecnologia por trás para você, do teu local de trabalho, controlar se a cerveja está gelada, se está quente, se está frio, se você vai descongelar um, congelar o outro. Então, aí entra a discussão do robô, entra a discussão da servicificação, porque o serviço que está incluído na geladeira inteligente é o que interessa. Assim como também no robô, porque o robô sozinho é um pedaço de ferro, né? Com borracha. A ferramenta também é esse assunto, né? Agora, quando você aluga uma geladeira, ou quando você compartilha o uso de um carro, você já tem uma outra figura. Mas o ponto central é o seguinte: a tecnologia que está embutida
é uma utilidade, você está tendo uma utilidade na coisa que você não tinha se você não contratar aquela tecnologia. Ao momento que você contrata, aquilo é uma prestação de serviço, ou também não vai ser prestação de serviço porque não vai fazer nada. Você contrata, de novo, você só põe uma tecnologia a mais na sua geladeira, a partir da qual você vai ter controle do seu eletrodoméstico. Ajuda um pouco ou atrapalha? Esse é o grande dilema, né? No caso da geladeira, por exemplo, né, você tem um produto que é conectado à internet, isso aí seria um fomento ao produto que você tem. Então, você não tem só mais uma geladeira, você tem uma geladeira que tem algumas funções internas que vão melhorar aí sua qualidade de vida. Então, você consegue programar para te atender de uma forma mais personalizada, vamos dizer assim. Então, você está integrando ali um produto que você tem. Mas, de fato, esse é o grande ponto. Essa é a grande discussão. Se você está lá mitigando, né, a partir do momento em que você contrata uma startup, ou que você contrata lá um software para uma empresa que desenvolve um software para você colocar dentro do seu produto para melhorar ele, né, para você torná-lo mais atrativo ao seu consumidor, se aquilo é uma forma de mitigar o seu risco, né, perante algum problema, do que se você fosse desenvolver por conta própria, ou se você puxa, né, atrai mais riscos para você, porque a partir do momento em que a geladeira apresente lá uma inconsistência, se essa programação dela não funciona da forma como deveria, se gela muito, se não gela nada, aquilo vai gerar um problema que vai direto para o fabricante. Depois, evidentemente, que existe a possibilidade de que se apure a responsabilidade, mas pensando principalmente no ponto de vista do consumidor, ele vai acionar o fabricante. O consumidor ele nem sabe, muitas vezes, quem desenvolve o software. Isso nem chega, isso é uma contratação que fica entre as empresas. Então, mas nesse ambiente a gente precisa debater um pouco, porque, veja, eu compro a geladeira. A geladeira tem a possibilidade de eu contratar um serviço de inteligência artificial que as geladeiras normalmente não têm. Mas no momento que eu tenho essa possibilidade, é uma geladeira com controle via Wi-Fi. E aí eu faço da minha casa, ou o Cauê faz da secretária Alexia dele, ou faz de algum outro serviço de inteligência artificial, esta operação, essa utilidade já não é mais do fabricante. O fabricante não tem nada com isso. O fabricante entregou a geladeira está funcionando, inclusive o Wi-Fi está funcionando. Né? Porque esse exemplo é interessante, porque, veja, a mesma coisa que eu tenho Wi-Fi, está, graças a Deus, falando via Wi-Fi aqui, né, nessa live. Mas, veja, o produto que eu estou usando é um computador. Ele pode ser bom, pode ser ruim, mas o Wi-Fi não tem nada a ver com computador. Só a possibilidade do Wi-Fi tem. Agora, se a ligação cai, e a gente fica falando sozinho, se a ligação vai bem, a gente fica falando com mais alguém, é um problema da comunicação. Então, já não é mais problema do fabricante. Essa delimitação é importante porque a gente entra também no aspecto de startup, né? Quem vai investir? Né? Eu lembro que a gente teve um caso de uma engenheira lá da Universidade de São Carlos que embolou um negócio interessante para colocar na geladeira que secava folhas de verdura. Era muito bom para quem é vegetariano, né? Já mantia lá, no meu caso, né? Você mantia as verduras em horas, você mantinha as verduras secas, bem tratadas, então você controlava também o que você ia comer, tudo via tecnologia. Mas essa tecnologia não era da geladeira, era uma tecnologia contratada e assim precificável, né? Porque eu posso ter um serviço específico para vegetarianos e um serviço para carnívoros, que fica mais ligada à parte das carnes, do frango, etc. Então, essa é a discussão que me atira, me provoca, que eu falo, bom, então agora eu não estou mais falando de mercadoria, estou falando de serviço, e a servicificação é isso. Então, o que é o serviço? Praticamente todos os produtos
com tecnologia embutida passam a ser sujeitos de serviços. A gente está vendo as casas automatizadas como um maior exemplo disso. Então, é aí que eu te provoco novamente. Então, aí eu já vou brigar com os serviços, com as prestadoras de serviço. Então, eu brigo com a Claro, brigo com a Vivo, brigo com as empresas de telecomunicação, ou brigo com as startups que venderam essa tecnologia de inteligência artificial, ou aquelas que administram a inteligência artificial. Uma outra etapa além dessa. Justamente é a tecnologia envolvida, né? Sim. Eu acho que assim, quando a gente, por isso que é importante delimitar, né, e tentar isolar o problema. Evidentemente que um problema de conexão, se a sua geladeira tem algum problema devido à conexão, não é a geladeira e nem a startup que desenvolve a tecnologia que vai responder. Você tem que ir na sua operadora e tudo mais. É o mesmo exemplo, a questão daqui do computador, né? Se a gente está fazendo essa live e eu tenho um problema no meu Wi-Fi e eu caio, quem vai responder vai ser quem eu teria que arranjar a briga, e vamos dizer, é minha operadora de internet. A questão é que é muito, que é isso que gera muito problema, é que muitas vezes a gente tem essa possibilidade de contratação de um serviço para integrar algum produto que você já tem, mas muitas vezes esses produtos eles já são vendidos com esses serviços de internet como um chamariz para atrair seu cliente. Então, o exemplo mais óbvio são as Smart TVs, né? Então, quando a gente compra uma Smart TV, a gente não compra um serviço, a gente não compra uma televisão e pode assinar um serviço para que ela se torne uma Smart TV. A gente compra, basta conectá-la na internet, que ela já tem lá as funcionalidades. Agora, aí diferente seria você ter um Chromecast empregado na sua TV. Estou dando um exemplo aqui. E aí você, de fato, não... Então, por isso que é importante pegar essa nuance. Então, no caso, se eu compro uma Smart TV e eu tenho problemas relacionados com o meu software, com o meu sistema operacional que não funciona, que ele trava por alguma coisa, você vai acionar a fabricante da sua TV. Ela que vai responder, porque ela já vende aquele produto com aquele serviço integrado para atrair seu cliente. Agora, se você tem um produto e você consegue integrar uma tecnologia dele, evidentemente que o serviço, aí você está contratando um serviço, e esse serviço, quem responde por eventuais inconsistências é quem o presta. Então, é quem fornece a tecnologia, quem te disponibiliza aquele serviço tecnológico. E, evidentemente, com relação à conexão, tudo, isso não tem nem como pensar em responsabilizar essas empresas, porque é um fator externo, né, que a gente chama de culpa de terceiro, né, quando fala em responsabilização civil. Então, eu consigo ou não delimitar as responsabilidades? Veja, voltar ao caso do Cauê, que está aqui, está nos ouvindo agora, que está sendo citado constantemente aqui. Ele pode pedir pizza, então, veja, se a pizza vem fria, ele vai cobrar, como é que chama? Vai culpar o Jeff Bezos, né? Se a pessoa que vem buscar o cachorro dele para passear não veio, atrasa, ele vai culpar o Jeff Bezos. Toda a discussão da música que ele ouve, ele vai culpar o Jeff Bezos, do canal de televisão que não está disponível. Então, veja, assim, aquele aparelhinho que ele tem, que eu acho fantástico, eu quase comprei um para mim, você vê que ele tem, olhando para ele, é até feio, né? Um negócio feio, né? Não tem nenhum designer avançado e tal, acho meio feio. Mas quando você coloca ele na tomada e acha uma Wi-Fi, pronto, ele resolveu a tua vida de um jeito maravilhoso. Então, do ponto de vista de tecnologia, eu vou investir como aquele que trabalha em startups, né, que está focando a nossa discussão para startups, eu vou investir em quantos serviços forem úteis e de valor precificável para eu colocar na secretária do Cauê. Então, a utilização disso não tem limite. Eu fui numa loja lá e tem lâmpada com dimerização via internet. Tem banheira que você liga graças à internet. Agora, são serviços individualizáveis que você vai
colocar à disposição, ou é uma tecnologia que você compra uma vez e esquece a sua vida. Então, eu tendo a entender que você, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de investimento, de otimização, de utilidade às coisas, principalmente a internet das coisas, então é uma coisa que tem internet, vai ter uma preocupação, inclusive, sobre proteção de dados, sobre estruturação do negócio, como lidar com isso, se vai ter pagamento ou não vai ter pagamento, quem vai cuidar do pagamento, por onde vai ser feito o pagamento. É uma dinâmica muito interessante, porque apresenta um complexo de utilidades, um complexo de contratos que você só vê no teu cartão de crédito caindo, né? O cartão de crédito, né? Nossa, tem isso aqui, tem mais isso aqui, tem mais isso aqui. Quando você vai ver, tem inúmeros serviços que são até centralizados por uma ou duas empresas do mercado que têm esse serviço, mas é um monte de serviços, né? E aí eu volto à questão. Então, estamos trabalhando na servicificação. Então, a servicificação no processo que eu vou propor contra a empresa que você está sugerindo, que é a empresa fabricante de geladeira, eu coloco a fabricante e a galera toda da prestação de serviço, coloco só uma prestadora de serviço. Como é que o juiz vai ver isso? Vai colocar todo mundo na roda e quem pegar, pegou? Brincadeiras à parte, mas tende a ser assim no direito do consumidor, mas não deveria, né? O exemplo que eu dei da questão da geladeira é considerando aquela situação em que existe um software embutido nela, não quando você conecta em um assistente virtual, como o caso da Alexa, por exemplo. Isso, honestamente, eu nem sei se tem a possibilidade de conectar com a geladeira, mas vamos considerando que possa, né? Aí, evidentemente, a questão não cairia para o fabricante da geladeira, e sim para o serviço que você contrata, que é essa assistência virtual. Por isso que a gente tem que isolar bem a questão da responsabilização. Então, num caso como esse, se a gente está pensando em um cenário em que tem esse serviço de automação, e aí esse serviço falha, você não vai poder responsabilizar o fabricante da geladeira, nem o fabricante da lâmpada que não acendeu, quando você deu o comando de voz para que ela acenda. Aí a responsabilidade é do serviço de automação que você contratou e não está correspondendo, né? Seria um exemplo que a gente está dando, essa Alexa, que é o serviço da Amazon, que está super famoso, está fazendo um sucesso enorme. Então, quando a gente pensa, essa é a questão do serviço. E aí é que você também consegue mitigar um risco, né, que é o que a gente tinha falado no tópico anterior. Então, às vezes, as empresas elas não precisam incluir no seu produto essa questão da internet. Obviamente, você tem que ter a recepção de internet, mas você não precisa hoje desenvolver um software dentro do seu produto para que ele atenda a demanda das pessoas dentro desse contexto de inovação. Basta que você torne ele compatível com isso. Então, a partir do momento que você desenvolve um produto que ele é compatível com isso, você tira um risco seu, né, da sua empresa, então da fabricante, de ter que responder por eventuais atos ilícitos, né, ou eventuais danos que aconteçam dentro da sua execução. Você imputa ele na empresa de tecnologia que está fornecendo esse serviço tecnológico de integração, e você consegue isolar também a responsabilidade civil. A gente vê isso muito acontecendo e tende a acontecer mais. Então, por exemplo, obviamente saindo aqui um pouco do ambiente das startups, mas a própria Android é um exemplo disso, né? Android é um sistema operacional que as empresas contratam para colocar, para não ter que desenvolver o seu próprio, vamos dizer assim. Então, é uma forma delas mitigarem o risco e conseguirem isolar o que fica, de fato, como responsabilidade da empresa. Então, o que é um defeito do seu produto e o que é um defeito do serviço que está integrado a ele, seja por automação ou seja pela própria internet mesmo, seja pela própria compatibilidade com a internet do seu produto. Então esse é o ponto que a gente vê, que a robotização ela tem um componente mecânico em qualquer processo de robotização, mas ele tem por trás uma inteligência relacionada ao modelo binário
dos modelos de utilidade, modelos de como eu posso dizer, de computação, para ficar mais fácil, né? Então, computação por trás de tudo. Se o processo que nós estamos tratando de diversificação da economia é tão revolucionário como parece ser, então eu vou ter os mesmos produtos, que é uma lâmpada aqui do meu lado, eu tenho um abajur, que ele só vai ser tecnológico porque ele vai admitir um ligar e desligar ou dimerizar por meio de um comando via Wi-Fi. Então, essa é a única tecnologia que tem, porque o fato é um filamento de energia que ele liga ou desliga, certo? Então, o que é importante nessa tecnologia é só o filamento que liga e desliga. O resto é comunicação. Então, ele admite uma comunicação exterior. Pelo que eu tenho lido a respeito de internet das coisas, é isso que nós estamos tratando. É disso que nós estamos tratando. Então, todo o resto de tecnologia está relacionado a ambiente de software, né? Aí entra o software como serviço, né? Então, nós chamamos software as a service, que não é mais um software que você detém a posse, propriedade, uso, gozo, fruição, mas é um software que você paga por uma adesão. Caso você não pague o preço mensal, você perde a utilização desse software. Então, aí entra de novo o software as a service, onde você vai dizer assim, então, eu vou continuar com a minha casa como é hoje, com lâmpadas e com os eletrodomésticos, só que vai ter um pequeno acréscimo tecnológico, que eles vão ser sensíveis a comandos de computador. Aí, como esse comando vai vir, quem vai ser o titular desse comando é outra conversa. Mas já identifica como a gente está lidando. Eu tenho que ter um comando para deixar o cachorro parar de ficar gritando do meu lado, né? Mas esse, por exemplo, é o problema que nós estamos enfrentando. Como um investimento, eu acho maravilhoso isso, porque eu vou criar tantos investimentos quanto as utilidades permitirem, para maior conforto que isto possa gerar. Então, do momento que eu crio isto até o momento que eu pago por isso, eu estou com um serviço desenvolvido. Mas aí, Marcela, eu vou ter, então, do ponto de vista de negócio e do ponto de vista de consumidor, uma clareza maior. Eu entendi de você que para os juízes que trabalham no GEC, né, que trabalham muito com o consumidor, eles colocam todo mundo na roda e alguém vai pagar por isso, porque não tem sucumbência do lado do consumidor, então ele põe todo mundo e eles se virem para delimitar a responsabilidade. Na prática funciona assim. Na prática, com certeza funciona assim. Isso é uma dos grandes problemas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Isso também atrapalha muito o empreendedorismo, não só nessa questão que a gente está falando, mas numa questão geral. Existe uma tendência de responsabilização da cadeia. A gente já falou, inclusive, disso em algumas outras lives, que essa tendência, como o Código do Consumidor ele enquadra, né, como prestador de serviços, o fabricante, o varejista, o lojista, ele enquadra todo mundo como responsável. Existe essa tendência de, quando surge um problema, colocar todo mundo no polo passivo da ação, porque não existe nenhum risco de sucumbência, não tem nenhum tipo de ônus para o consumidor, então ele coloca lá e o juiz entende muitas vezes que alguém não é legítimo, mas geralmente acaba sendo todo mundo condenado solidariamente a indenizar. E às vezes é uma falha que ocorre ou por um problema de fabricação, então que o lojista não deveria responder, isso num aspecto geral. E com certeza, nesse caso da tecnologia, é um problema que também se repete. Então, às vezes um problema de execução, quem vai ser responsabilizado vai ser o fabricante do produto que contratou. Essa é uma tendência que tem que ser combatida. É uma das grandes falhas no sistema processual quando a gente pensa no direito do consumidor. Esse enquadramento, né,
essa formação de polo passivo nas demandas em prol do consumidor, que é considerada a parte hipossuficiente na relação. Então, basicamente, entende-se que o consumidor ele não pode ser prejudicado, então todo mundo que está envolvido nisso deve responder pelos danos que ele sofre. Mas isso pede um pouco de bom senso, né? Para que não se torne uma situação de responsabilização generalizada. Mas, infelizmente, é uma tendência que corre. Então, isso também vale a pena enfrentar do ponto de vista de imposto, né, tributação. Porque você pensa o seguinte, então, se eu estou tratando de um produto importado, por exemplo, uma geladeira, eu vou pensar, ok, então a geladeira, tal como ela não tem diferença nenhuma da geladeira fabricada no Brasil, a não ser dispositivo de acionamento parcial, total, via remoto, que poderia ser um controle remoto, que esse controle é feito todo via internet. Então, do ponto de vista da internet das coisas, eu posso trabalhar com isso, ou posso trabalhar com uma cadeia tão longa que vai desde o robô que tira a mercadoria do navio até o robô que entrega a mercadoria na sua casa. Pode ser até o mesmo robô, mas pode ser uma sequência de robôs, todos controlados de forma remota, desde o desembaraço da mercadoria no porto até a entrega da mercadoria na tua casa. E isso tudo é um serviço que é prestado por uma automação. Não tem mais humano envolvido. Se não tem mais humano envolvido, se discute até que medida isso poderia ser uma prestação de serviço tributada pelo ISS. Da mesma forma, acredito eu, que você tem uma dificuldade de individualização de pessoas envolvidas no processo como um todo para fins de direito privado. Por mais que o direito consumidor procure proteger o consumidor como objeto da atividade, é difícil eu concluir que você tem, do ponto de vista tributário, você tem uma dificuldade de individualização de quem é responsável pela tributação. Você tem uma dificuldade de individualização do que você está tributando. Uma dificuldade de identificação qual é o serviço prestado. Se existe, de fato, um serviço prestado, como a gente falou no campo do transporte, de logística, então, você não tem trabalho humano, então você não tem trabalho humano, tem força, você não tem serviço. Não tem alguém por trás fazendo alguma coisa para você. Não tem esse alguém, não tem aspecto que a gente chama de aspecto material do fato gerador do imposto. Sem esse aspecto material, fica muito difícil você identificar o fato gerador. Mas, volta à questão, então, isso não está bem resolvido. Há uma discussão mais simplificadora, fala assim, vamos fazer o seguinte, a gente inventa um responsável por esse trem aí, né? Então, a gente elege algum responsável, como você falou, eu vou eleger o fabricante, eu vou eleger a empresa de comunicação, mas essa eleição, mesmo que seja legal, ela é um pouco cruel, porque ela elege alguém independentemente do que ele faça ou deixe de fazer em relação à operação toda de servicificação. Então, essa é a minha preocupação. Você tem aí um debate do ponto de vista jurídico, né? Nos contratos, quem contrata e quem responde por um defeito que eventualmente possa ser individualizado ou possa nem ser individualizado. É difícil você individualizar o defeito quando ele pressupõe muitas cadeias de prestação de serviço. Ou você acha que é mais fácil, dependendo do contrato, estaria todo ligado ao contrato? Aí a gente precisa explorar melhor os contratos, né? Que essa é outra coisa da internet das coisas. A questão da contratação é muito complexa nesses casos. Então, existe também essa grande discussão se é um contrato de prestação de serviço, se é um contrato de produto. E os contratos, eles têm uma natureza muito única e complexa. Então,
evidentemente que tende-se o entendimento ele se inclina para que seja, perdão, uma prestação de serviços, porque a gente não fala de um produto propriamente dito, mas sim de uma experiência, né, vamos dizer assim. Então, mas eles têm algumas peculiaridades, então você às vezes tem características que se misturam, e essa é a raiz de muitas discussões que a gente está enfrentando, inclusive hoje, né? Qual que é esse modelo de contratação? Então, você paga lá mensalmente para ter um software disponível, para ter um serviço, uma solução dentro da sua empresa, você paga mensalmente para ter uma assinatura de uma secretária virtual, e aí, então, isso tende a crer que é uma prestação de serviço, mas não é algo simples de se interpretar, é algo que exige muita complexidade, e a legislação ela vai ter que se adequar e trabalhar, né, para receber esse tipo de contratação que cada vez mais se torna mais complexa. Então, está em discussão no Supremo Tribunal Federal a discussão a lei complementar 157, que trata dos serviços financeiros, serviços de informática, que enfim, está em discussão porque algumas empresas relacionadas ao mercado financeiro desafiaram a lei por justamente não identificarem claramente quais seriam as pessoas envolvidas numa prestação de serviços plural, né? Porque na internet das coisas, a grande característica é que não tem uma prestação de serviço, né? Tem uma pluralidade de prestação de serviço. Então, a grande chamariz da maquininha do Cauê é que você fala, não sei se controla a geladeira. Controla a geladeira. Basta ter a geladeira inteligente. Controla a máquina de café. Controla. É melhor, porque aí o Cauê não ia queimar. Não ia se queimar mais com o café. Mas controla a máquina de café. Controla o que você quiser, na verdade. Então, tem uma pluralidade de serviços. E dentro dos próprios serviços tem mais uma pluralidade de atuação nos próprios serviços que são executados. Então, veja, se eu tenho uma pluralidade de serviços, do ponto de vista tributário, que é mais minha praia, né, você tem uma dificuldade de identificação dos serviços, né? Quem faz o quê? Onde começa um serviço e onde termina um serviço, e o tempo que esse serviço é realizado. Porque, às vezes o serviço é instantâneo, né? Então, você não tem mensurar o tempo que ele, como você falou, você liga uma lâmpada, né? Qual é o tempo de ligação de uma lâmpada? Eu aciono e desligo a lâmpada. Esse acionar e desligar a velocidade da luz. Esse é um serviço? Se eu faço isso, é uma coisa. Mas se alguém faz por mim, é outra coisa completamente diferente. Se alguém faz por mim não é mais uma prestadora de serviço, uma pessoa que faz por mim, um mordomo, né? Uma pessoa chique, né? É a maquininha. Então, esta individualização do ponto de vista de direito tributário está em grande discussão, porque, por um lado, se eu não tenho essa individualização, há uma discussão corrente. Se eu não tenho como individualizar, eu não tenho como cobrar. E se eu não tenho como individualizar, eu não tenho como responder. Pode ser assim, a gente está chegando a uma conclusão ou chegando a conclusão alguma, dona Marcela? A gente está a 7 minutos do nosso fim da live, mas a gente não conseguiu discutir, chegar a uma conclusão clara. Mas é um tema que desafia mesmo, é difícil chegar a uma conclusão clara. É muito interessante isso, porque, só fazendo um paralelo, que no direito tributário, quando a gente não consegue individualizar, a gente não cobra, e no do consumidor, quando a gente não consegue individualizar, a gente cobra todo mundo, né? Então, parece que vão por caminhos opostos. Mas é essa a questão, porque é aquilo que eu comentei no começo, a gente não está falando aqui de uma prestação de serviço de acender a luz. A prestação de serviço é fornecer meios para que o robô possa acender a luz. É interessante isso. Então, e hoje o nosso direito ele não recepciona uma prestação de serviço assim para fins legais e de responsabilização.
enfim, até de contratação e tudo mais, a manifestação, a inteligência artificial. Hoje a gente precisa desse fator humano para que se responsabilize. A gente não pode responsabilizar uma máquina por um ato cometido, né? E assim como a gente não pode considerar isso como uma... Perdão, pode falar. Então, agora você chegou no ponto que eu queria, né? Então, justamente, você não pode responsabilizar uma máquina, mas será que não? Porque, veja, né? Você falou da lâmpada, né? Então vamos lá ficar no exemplo da lâmpada, que é mais fácil. A lâmpada chama Toshiba, né? Estou lendo aqui, né? A luminária. Ela chama Toshiba. A lâmpada sei lá, Philips, certo? Ela sozinha não faz nada. Então eu preciso de um software. Um software, pode ser Android, pode ser da Apple, pode ser qual for. Então eu tenho um software. Aí tem, além disto, né, que eu estava vendo o Paulo me provocava, quem vendeu o serviço? Se eu não pagar o Jeff Bezos lá da maquininha do Cauê, certo? Eu não consigo ter nada disso. Se eu não pagar por mês uma quantia para ele. Mas mesmo para a quantia que ele está me cobrando, né, da Amazon, ele vai sustentar que é só uma plataforma, que eu estou disponibilizando alguém para fazer esse acionar ou desligar a lâmpada. É muito curioso isso, porque você tem um monte de gente, eu entendi, do ponto de vista de consumidor, você põe todo mundo na roda, não é isso? Exato. No caso da Alexa, a Amazon responderia, que é a fabricante, né, quem vende esse produto, responderia por uma eventual, por alguma falha aí na prestação desse serviço que ela promete, né? Então, mas é aquela questão que eu falei, ela não responde pelo fato, porque ela não está acendendo a luz, ela vai responder porque ela vendeu um produto que deveria fazer aquilo e não está fazendo. Aí entra toda aquela questão de defeito, vício no produto, ou vício no serviço, aí vai a gente debater se é um produto ou um serviço, afinal de contas, mas para fins de responsabilização civil, ela vai responder perante o consumidor, certamente. Mas do ponto de vista tributário, tende a se perpetuar uma discussão, lógico, está no Supremo ainda, e alguns ministros já se manifestaram no sentido de que você tem uma riqueza que é tributada por aderência, né? Interessante essa expressão. Então, o fato de ter um maior componente de A ou de B chama a competência para um tributo ou outro. Então, se tem mais serviço, vai ser pelo ISS. Agora, dentro do serviço do ISS, vai ter que ter uma aderência de acordo com o que chama de materialidade, mas a materialidade aqui ela é múltipla e vai ter vários sujeitos passivos dependendo do que a gente está discutindo. Ou não vai ter sujeito passivo nenhum. Então, a gente termina a nossa live desde que a gente começou. A gente está com uma dificuldade de identidade da prestação de serviço. É realmente uma prestação de serviço, acho que a gente termina aqui, que você não tem dúvida que é uma prestação de serviço, tanto é que o título chama Certificação da Economia. Mas a certificação da economia traz um elemento que talvez a jurisprudência do consumidor tenha que avançar, porque ela vai ter que se direcionar mais para quem presta o serviço e menos para quem vende a mercadoria, né? Imagino eu. E dentro dessa prestação de serviço, qual serviço? Porque eu tenho 5, 6, 10, 20, 30 serviços embutidos dentro dessa mercadoria. E aí eu vou ter que identificar quem é responsável, ou a jurisprudência vai ter que excluir alguns do polo passivo, mas do ponto de vista de direito tributário, o que se defende é que isso não estaria nem no campo do ICMS, nem do campo do ISS, estaria no campo residual de competência da União, enquanto ela não criar um tributo para isso, não tem riqueza tributável ou não tem imposto sobre essa riqueza. Se tem essa riqueza, eu entendo.
Mas, veja, é tão interessante esse debate que a gente acabou o tempo e não conseguiu concluir. Mas o ponto que a gente leva para a discussão, e isso com os meios de pagamento, o PIX, com tudo isso que está acontecendo, vai aumentar o debate. Mas para investimento, eu acho que eu investiria na utilidade. Então, quanto mais utilidade eu tiver, ou quando eu tiver uma utilidade nova ao produto, essa utilidade individualizável tem um preço. Se eu conseguir colocar um preço sobre isso, eu tenho mais um serviço dentro daquele monte de desenhos que a gente vê na capinha do celular e que toda hora aparece um novo. Com isso, Marcelo, não sei se te ajudei, te atrapalhei. Você que inventou essa moda, agora você encerra. Como é que está a sua adesão a tudo isso? Eu acho que para mim é tranquila a questão de que a gente está tratando uma prestação de serviço e não um produto. Isso já se expandiu. Hoje em dia a gente não consegue olhar para inovação, para tudo isso que a gente vem encontrando e olhar como um produto. É um serviço. Em palavras mais marqueteiras, é uma experiência, né? Hoje as pessoas não compram mais produtos, elas compram uma experiência. Então você não compra uma caixa de som, você compra uma caixa de som que integra a tua casa inteira e você tem uma automação e você com comando de voz faz tudo. Então isso é uma prestação de serviço, de fato, e tem que ser tratada como tal. O outro ponto importante é que, diante dessa omissão da jurisprudência, dessa dificuldade da jurisprudência em desenhar essas relações, entender as responsabilizações, é muito importante que se tenha um cuidado muito grande na contratação. Então, as empresas que investem em inovação, as empresas que investem nas tecnologias, é muito importante que elas se atentem aos modelos de contratação para que se delimite as responsabilidades, porque em eventual omissão da jurisprudência pela legislação, a gente tem um embasamento contratual para trabalhar. Então, até que a legislação ela consiga avançar e compreender exatamente como funciona esse modelo de negócio, é muito importante se atentar ao modelo de contratação. De novo, voltando, são contratos muito complexos, mas que eles têm que ser feitos dessa maneira para que se delimite, se proteja as empresas e que se atribua a cada uma a responsabilidade que lhe compete. Perdão. Então, já tem uma jurisprudência formada, então isso é importante. Então, já tem uma jurisprudência formada, talvez ela esteja precisando de revisão no campo civil. No campo tributário, esse assunto está em aberto, tem muita discussão ainda para correr nos tribunais, mas o Supremo, pelo menos, já está se direcionando para ajustar a tributação mais para o lado de serviços, levando em conta a utilidade que você tem a partir da contratação. Então, se eu gero uma utilidade, aquela utilidade nova, ou aquela utilidade individualizada e precificada, me dá o direito a cobrar um tributo. E assim funciona na internet das coisas. Com isso, Marcela, eu me despeço de você, dos amigos que estão aqui hoje, com um abraço a todos. Espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, avançar nas nossas dúvidas e vamos nos ver de novo daqui a uma semana, espero com a presença de todos. Um abraço, um bom dia para vocês. Muito obrigada a todos pela presença, um abraço a todos e bom resto de semana.